Fala pessoal, meu nome é Bruno, sou editor da página Questões de Cardiologia e vou trazer hoje para vocês as principais novidades do Congresso da American Heart. Foram vários trabalhos interessantes. Grande parte desses trabalhos você consegue encontrar no nosso Telegram. Se você não tem acesso ao Telegram, procura na nossa página do Instagram, que tem aí dizendo. No YouTube vou deixar o link aí para vocês, é só clicar na nossa página, você tem acesso aos principais artigos e aos slides das apresentações. Queria começar essa apresentação falando do estudo que foi mais falado nesse congresso, que acaba sendo o estudo Ischemia, que é um estudo que já começou há bastante tempo, um estudo que começou desde 2012, eu já escuto falar desse trabalho há bastante tempo, que basicamente randomizou pacientes com isquemia moderada a grave para tanto tratamento conservador, tratamento médico otimizado, tratamento intensivo, tratamento medicamentoso ou tratamento agressivo com revascularização. Lembrando que esse trabalho ele teve duas modificações de protocolo no decorrer do trabalho. Uma dessas modificações foi a questão do número de pacientes necessários para fazer a inclusão. Inicialmente foi programado incluir mais de 8.000 pacientes, só que por questões de custo esse trabalho acabou incluindo em torno de 5.000 pacientes. Além disso, a definição de isquemia mudou no decorrer do trabalho. Inicialmente, eles só trabalharam com exame de imagem que detectava isquemia. Então, eles incluíram eco de estresse, cintilografia e ressonância. Só que no decorrer do estudo, eles estavam com dificuldade de inclusão de pacientes, eles acabaram incluindo também pacientes que tinham teste ergométrico alterado. Então, isso também foi uma mudança de protocolo no decorrer do estudo, que isso pode, de certa forma, atrapalhar um pouco a nossa análise inicial. Só que um paciente que incluiu mais de 5.000 pacientes, o CURAS incluiu mais ou menos mais de 2.000 pacientes, quase 3.000 pacientes. Se você for fazer análise do tratamento médico otimizado, a taxa de pacientes que atingiram as metas foi superior ao do CURAS. Então dá para a gente trazer informações para a nossa prática clínica sim. O estudo teve um follow-up médio de 3,3 anos, a proporção de diabéticos foi bem elevada, 41%. E como sempre tem nesse tipo de estudo, você randomiza inicialmente o paciente para determinado tratamento. A gente sabe que pode ter taxa de crossover, E nesse estudo a taxa de crossover foi em torno de 23% do grupo do paciente que estava alocado para o tratamento médico otimizado para o grupo de intervenção, Isso vai alterar? Não, porque 75% dos pacientes que foram alocados para o tratamento médico invasivo, do tratamento médico otimizado, ficaram nesse grupo, nesse período de follow-up. Então, demonstrando que o tratamento médico otimizado é um tratamento bom. E se você for analisar todos os desfechos, nenhum deles a gente encontrou nenhum tipo de benefício para esses pacientes. Morte cardiovascular, infarto, PCR, hospitalização por angina, nada. Não teve nenhum benefício nesses pacientes. Então, demonstrando que os dados que a gente já sabia do estudo do CURAS, do estudo MAS2, são estudos bem robustos com essa informação que também incluíram pacientes com isquemia, o tratamento clínico ele é a melhor opção. Esse tratamento isquemia também ele foi feito com uma subpopulação também em pacientes com clírice abaixo de 30. E também nessa população, aí um estudo foi bem menor, em torno de 700 pacientes, um pouco mais de 700 pacientes, uma alta proporção de diabéticos. Também o crossover nessa população foi inferior, também não teve diferença nos principais desfechos, tá bom? Outro trabalho que quero conversar com vocês é o estudo COLCOT, que é basicamente que estudou a colchicina versus placebo em pacientes pós-infarto. A colchicina é uma droga barata, que a gente usa basicamente em situações de pericardite também, em situações de gota, acaba tendo um efeito anti-inflamatório e pensaram, poxa, o infarto tem um componente anti-inflamatório importante. Então, será que se eu agregar alguma medicação que tem um componente anti-inflamatório, eu vou trazer algum benefício? Então, eles fizeram a colchicina na dose 0,5 mg de uma dose mais baixa que a gente costuma utilizar na prática clínica. Randomizou mais de 4.000 pacientes versus placebo em pacientes pós-infarto, com follow-up médio de 22,6 meses. Houve redução do desfecho primário de morte cardiovascular, infarto, AVC, PCR e hospitalização. Só que parte desse resultado foi... Quem puxou esse resultado positivo foi a redução de AVC e hospitalização. A redução de AVC foi bem expressiva, que não dá para justificar muito nesse estudo. E não teve aumento nem de diarreia, que é um efeito colateral comum
dessa droga, né, e nem de infecção. Então, demonstrando que é uma droga segura. Claro que é um estudo inicial, mas é uma droga a ser considerada mais para frente. Eu acho que nas próximas diretrizes elas vão começar a ser consideradas no tratamento do paciente pós-infarto. Outro estudo que foi bastante interessante foi uma classe nova de drogas que foram incluídas, né, o estudo Orion. Foram basicamente 2 estudos apresentados, o Orion 10 e o Orion 9. Né? O Orion 9 em pacientes com hipercolesterolemia familiar e o Orion 10 basicamente para ver o efeito de uma droga nova no tratamento da dislipidemia, que é o Inclisiran. O Inclisiran é um tipo de RNA fita dupla que ele inibe a produção da PCSK9. Então ele vai ter um tratamento similar aos inibidores da PCSK9, com uma grande vantagem. Essa medicação eu faço basicamente 2 injeções por ano, entendeu? Então eu não sei passar para vocês em termos de custo, né? Mas se você faz uma medicação 2 vezes por ano, é uma medicação bastante interessante, né? Eles fizeram esse estudo com pacientes com doença aterosclerótica estável, com LDL maior ou igual a 70 e com a estatina em dose máxima. E eles observaram uma queda de estatina uma queda de LDL bem expressiva, em torno na faixa de 56 do LDL basal, né? Então, se você incluir o paciente com LDL acima de 70, foi uma redução bem expressiva, né? Então é uma droga que agora ela vai ser testada para desfechos cardiovasculares. Então vamos ver se mais para frente a gente traz alguma notícia a respeito dessa droga para desfechos duros, tá bom? Outro estudo interessante, né, que foi apresentado no congresso foi o estudo Galileu. O estudo Galileu ele estudou basicamente a rivaroxabana versus clopidogrel em paciente após implante percutâneo de válvula aórtica, né? A gente sabe que no paciente pós-implante a gente tem que fazer a S-clopidogrel por pelo menos 3 meses, né? Mas a dúvida é, será que se eu agregar o rivaroxabana eu vou ter algum benefício adicional? Foi isso que esse estudo resolveu estudar, só que ele usou uma dose de rivaroxabana mais baixa, usou 10 mg dia. Um estudo que incluiu mais ou menos mais de 1.500 pacientes, só que esse estudo aí já tinha cheiro de furada, né? E foi furada, né? Não teve jeito, né? O grupo que usou rivaroxabana sangrou mais, morreu mais e deu tudo errado para rivaroxabana nesse estudo, né? Lembrando que o paciente que faz implante percutâneo de válvula aórtica são pacientes mais graves, pacientes mais idosos, então colocar uma droga anticoagulante nesse cenário aí já era meio furada mesmo. E se você também for analisar grande parte dos registros de TAV, né? Vocês observam que nem todo mundo consegue usar o AS com clopidogrel, então não é esse cenário todo aí, então meio furada, né? Então eles quiseram embarcar nessa furada e se deram mal, tá? Então foi basicamente esse resultado. O trabalho interessante é o estudo Recovery. Esse talvez um dos estudos mais interessantes desse congresso, que ele pegou pacientes com estenose aórtica assintomática e randomizou para 2 grupos. Um grupo foi para intervenção precoce na estenose aórtica e no outro grupo a intervenção de acordo com os guidelines. Eles incluíram pacientes muito graves, foram pacientes com uma área valvar aórtica abaixo de 0,75, com uma velocidade de pico acima de 4,5 e com gradiente médio acima de 50. Então aquela estenose grave já bem mais grave, né? Hoje a gente sabe que na abordagem do paciente com estenose aórtica existem alguns fatores que a gente pode utilizar para tentar antecipar. O strain é um deles, né? Ajuda bastante na avaliação de pacientes com estenose aórtica, mas esses pacientes, o grupo de tratamento conservador, no meu entender, também o pessoal postergou demais a abordagem. Mas como eles incluíram somente o paciente assintomático, nesse grupo a gente sabe que é difícil definir quem é assintomático de fato. Teoricamente, teria que colocar esse paciente num teste de esforço para avaliar se esse paciente é assintomático de fato ou não. Mas no grupo que teve intervenção precoce, houve redução expressiva da mortalidade cardiovascular em 91%, morte por todas as causas e redução de internação por ICC. Então os resultados foram bem robustos, tá? Demonstrando que uma intervenção mais precoce no paciente com estenose aórtica crítica seja interessante. Eu acho que isso aí mais para frente vai acabar evoluindo para esse ponto mesmo. O paciente com estenose aórtica crítica, com mesmo assintomático, deve ser encaminhado para cirurgia. Não esperar chegar numa fase já de disfunção, que aí o paciente já está ruim para ser encaminhado para cirurgia. Outro estudo que foi vergonhoso do meu ponto de vista é o estudo renal, RENAL-AF. Um estudo que estudou apixaban em pacientes com dialíticos, né? Paciente com fibrilação atrial e paciente dialítico. O estudo foi interrompido por falta de dinheiro. Eles tinham a programação de incluir mais de 700 doentes, incluiu 150 mais ou menos,
E também outra coisa que na minha visão foi uma estratégia errada, eles começaram com uma dose muito alta de apixabana, fizeram 5 miligramas 2 vezes ao dia. No paciente renal, talvez uma dose de 2,5 fosse mais interessante nesse tipo de protocolo. Lembrando também que no grupo, como o estudo foi cruzado versus a varfarina, também no grupo da varfarina também foi zoado, né? Só 44% dos pacientes estavam com IR no alvo. Então, também o estudo bem zoado, né? Teve aumento de morte no grupo dos pacientes que usaram a apixaban, mas com N muito pequeno, é difícil de você falar que aquilo foi diretamente relacionado à apixabana. Muitos pacientes continuaram fazendo uso de aspirina também, porque são pacientes vasculopatas graves, a incidência de diabetes muito elevada nesse grupo. Então, no final das contas, o estudo não resolveu porcaria nenhuma, né? Então, um estudo que foi vergonhoso, na minha visão, de ter sido apresentado no congresso. Outro estudo interessante, o estudo COACT. O COACT já tinha sido apresentado há um tempo atrás, eu não me lembro exatamente em qual congresso, que foi aquele estudo sobre estudo hemodinâmico pós-paciente parada, que o eletro pós-reversão da parada não tinha nenhuma manifestação isquêmica, o eletro basicamente normal, não tinha supra, não tinha nada. Será que eu tenho que mandar esse paciente para o CAT logo, paciente vítima de parada cardíaca? Então, na verdade, nesse congresso ele apresentou os resultados mais tardios. Ele já sabia que a curto prazo encaminhar esse paciente para CAT não tem benefício. E nesse congresso foi demonstrado também, no longo prazo também não tem benefício nenhum, não teve mortalidade nada. E uma coisa que chama atenção, somente 5% dos pacientes tinham presença de lesão trombótica, tá? Um dos estudos mais interessantes também desse trabalho, desse congresso, foi o estudo REDUCE-IT, que estudou, agora vai ser difícil pronunciar, o ácido etil eicosapentatóico, que é um tipo de um substrato de ômega 3. Tá? Vocês podem reparar que isso vai começar a crescer. Já fizeram vários estudos com essa medicação lá atrás, com a medicação que atua basicamente na redução de triglicerídeos, e todos os estudos, resultados neutros. Dessa vez eles tentaram fazer uma abordagem com uma dose mais elevada dessa substância, que eu não vou repetir o nome porque vai ser difícil, eu vou me enrolar como eu já me enrolei antes. Então a ideia foi testar a segurança e a eficácia dessa droga em pacientes com hipertriglicidemia. Randomizaram mais de 8 mil pacientes com triglicerídeo entre 150 e 499 e com LDL abaixo de 100. Nesse estudo, houve redução de desfecho primário em mais de 29%. O triglicerídeo desses pacientes caiu uma média de 39%. Houve redução de morte cardiovascular, infarto, revascularização, só que teve aumento de fibrilação atrial. Basicamente foi esses resultados, mostrando sendo o primeiro estudo a demonstrar redução de morte, né, com esse tipo de droga, com uma droga que faz redução de triglicerídeo em uma população que nem tem um triglicerídeo tão elevado assim, foi uma população que tinha triglicerídeo entre 150 e 499. Então o estudo inicial ainda não é para sair usando essa droga à torta e à direito, mas já é o primeiro resultado que chama atenção. Acho que novos estudos são necessários justamente para a gente entender se essa droga deve ser incorporada à nossa prática clínica ou não. Outro estudo também que acabou abordando essa droga é o Evaporate, que também é um estudo bem menor, que ele basicamente abordou o efeito em placa, tá? Ele fez análise de placa, paciente que tinha placa coronariana, e ele tentou demonstrar redução de placa. É um estudo que está no início ainda, ele demonstrou resultado de 9 meses, é um estudo que tem a pretensão de continuar por 18 meses, e ele não conseguiu redução da atenuação da placa, mas teve redução do volume da placa. Então, demonstrando que talvez o benefício em redução de morte cardiovascular seja mediado à redução de volume de placa. Então, vamos aguardar os resultados finais desse estudo. E por fim, o último estudo que eu queria comentar com vocês é o estudo do Treat Stroke, que trabalhou com uma redução agressiva do LDL em paciente pós-AVC. Ele incluiu pacientes com histórico recente de AVC, AIT, nos últimos 3 meses, e trabalhou com um grupo com redução agressiva abaixo de 70 de LDL e outro grupo com uma redução menos agressiva, para manter o LDL em torno de 90 a 110. Só que o trial também ele foi interrompido por falta de dinheiro, tá vendo? A crise também chegou no American Heart. Então, o trial interrompido por falta de dinheiro, com follow-up razoável de 5,3 anos, houve redução de 22% no desfecho primário. Só que parte desse desfecho primário também foi reduzido por redução de AVC não fatal, tá bom? Então, só um estudo inicial mostrando que talvez uma meta de redução de LDL após o evento cerebrovascular também seja interessante. Tá bom, pessoal? Essas foram as principais novidades do American Heart, espero que tenham gostado. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, vou pedir para seguir o canal, deixar seu like.
tá bom? Se está vendo no Instagram, compartilha, comenta alguma coisa aí, diz que você gostou, que você não gostou, tá bom? E marca seus amigos também para poderem assistir esse vídeo, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.